O Sport finalizou a preparação na capital pernambucana e hoje à tarde já viaja com destino a São Paulo, onde joga na próxima sexta-feira às 8h30 da noite fora de casa contra o Novo Horizontino. Mercado de contratações se intensifica e vários nomes vão sendo ligados ao Leão. Ponta pela esquerda, lateral esquerdo e centroavante são as grandes prioridades no mercado de reforços da equipe rubro-negra. Porque a bola vai rolar na sexta-feira, um jogo duríssimo, uma partida muito difícil para o Sport, né? Então assim, é um adversário muito duro. E aí eu queria que você falasse dessa logística de viagem do Sport lá para o interior paulista. Diga lá, Osmar. A gente chega para trazer tudo nesta quarta-feira dos últimos acontecimentos do Sport, que finalizou hoje pela manhã a sua preparação para o jogo da 25ª rodada, onde joga contra o Novo Horizontino, um confronto direto. O Sport que teve um bom resultado ontem na rodada, porque a equipe do CRB perdeu, jogando fora de casa para o Juventude que agora é o líder da competição. CRB se manteve em sétimo, ou seja, o Sport fica no G6 ao final da rodada de número 24, indo para a rodada 25. O Sport realizou o treinamento ontem, hoje pela manhã na capital pernambucana, e daqui a pouquinho partindo com destino ao Aeroporto Internacional dos Guararapes, porque hoje à tarde o Sport viaja, amanhã finaliza a sua preparação por lá. O Sport que tem mais uma sessão de treino que vai ser no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, amanhã à tarde, para o confronto da sexta-feira à noite, às 8h30, contra o Novo Horizontino, o rubro-negro que ainda não terá Barleta, jogador que iniciou hoje a sua transição, vive uma expectativa que o Sport possa tê-lo para o próximo compromisso contra a equipe do Ceará, mas é uma boa notícia. O Barleta, que estava no DM, agora sai do DM e vai para a transição do Leão. É verdade. Realmente é uma boa notícia, como falou o Osmar, né? É aquela coisa de degrau a degrau até chegar na recuperação completa. Mercado intenso com vários nomes ligados ao Leão. Queria que você explicasse esse item aí, Osmar. Porque assim, o mercado, o Sport está monitorando alguns nomes no mercado e está com algumas prioridades. Como a gente falou até no outro tópico, o Sport vai buscar com muito afinco agora um centroavante, um ponta pela esquerda e um lateral esquerdo. Esses três, sem dúvidas, o Sport vai fechar o mercado contratando um nome para cada um destes setores, pelo que a gente tem de informação. Pode trazer mais um zagueiro, talvez ali em uma situação mais esporádica, um outro jogador para meio campo, mas as prioridades máximas são esses três jogadores. E aí vários nomes vão surgindo. Agora que a gente já está no dia 26, o mercado fecha no dia 11, e como já falou até a própria diretoria, nesses últimos dias de janela, alguns bons negócios, na visão deles, vão surgindo, ou atletas que esperavam o mercado do exterior, propostas não surgem, voltam seus olhos para o mercado interno e está lá o Sport querendo reforçar a sua equipe. Um nome que foi muito comentado no dia de ontem, a gente trouxe a apuração no Bola na Rede e traz aqui para a audiência rotativa, foi sobre Keno. Keno, já imaginou, rapaz? Keno, ídolo do Santa Cruz, sendo vestir as cores do Sport, é uma possibilidade que poderia acontecer, já que o Sport fez uma sondagem inicial pelo Keno, teve uma receptividade positiva, pelo que eu ouvi de algumas pessoas ligadas ao Sport, mas na hora de avançar nas conversas, aí nada foi feito, porque o Coritiba está com um elenco muito enxuto e disse não libera ninguém, nem o Keno, nem outro jogador de ataque de lado de campo, o Fabinho, nenhum dos dois foi liberado, ou seja, o Sport nem sentou à mesa para falar de valores, mas fez uma sondagem. Sondagens que o Sport está fazendo bastante. Chegou a contactar o Hugo, lateral do Corinthians, é uma das peças que o Sport está mirando para essa posição de lateral esquerdo, e também o Marlos Moreno. As duas negociações são vistas como difíceis, a tendência é que não aconteça. Pelo que eu fiquei sabendo, né, fui informado, os valores, a princípio, para o Marlos deram uma assustada, e também tem o Atlético Nacional fazendo jogo duro. Então, pelo que pessoas ligadas ao Sport falaram, claro que sempre tem
aquela tentativa de despistar, mas é que o Sport possa mirar outros nomes no mercado, porque são situações muito complexas, muito complicadas, esses nomes que vêm sendo falados no dia de hoje. O lateral esquerdo, Hugo, esse até talvez menos complexo do que o Marlos Moreno, que tem a questão com o Atlético Nacional e também tem a questão de valores. Lembrando que o Sport está ali na casa dos 3 milhões, algo próximo a isso na sua folha salarial, pode chegar até uns 3 milhões e 200, no máximo ali estourando 3 milhões e 300, e a ideia, pelo menos de momento, é que não aconteçam mais saídas, ou seja, o Sport ainda mirando contratações, tem que pensar também nessa questão financeira. Ô, gente, o Thiago Silva fez um comentário, Zé, para as redes sociais, falando da expectativa de ver em campo, quando todos estiverem à disposição, Barleta, Diego Hernandes, Juan Alano e Perotti. É um quarteto para a Série B de respeito, hein, Zé? É de respeito. Onde a expectativa que é criada é tanta que você imagina que vão todos, não é, serem protagonistas, peças principais, entendeu? Porque todos eles têm a característica de assumirem a responsabilidade de um jogo acima da média. E esse acima da média é o que se precisa hoje para você não é sair vitorioso de algumas partidas. Porque tem dia que as coisas não caminham bem. Fulano de tal tá no banco, só pode jogar 30 minutos. Bota ele 29. Não precisa nem botar 30. Bota ele 29 minutos para ele resolver e ele resolve. E aí, João, esse quarteto, na minha avaliação, deve até jogar junto. Eu imagino os dois volantes, e aí fica à disposição de cada um, William Oliveira e Biel, Zé Gabriel e Biel, Zé Gabriel e William Oliveira, até o próprio Patrick de Paula, que tá chegando também, mas o Dalpozo já falando dele como mais um meia, né? Sim. Do que como um volante. Eu gosto. E no início da carreira, o Patrick foi revelado, gente, numa Taça das Favelas. Isso. Palmeiras observou o Patrick de Paula lá. E ele era meia, camisa 10. O Luxemburgo e o João Paulo Sampaio, que é o coordenador da base, foi que tiveram a ideia de trazer o Patrick de Paula para volante quando ele se destacou. Então, mas o Dalpozo já entende ele mais como um meia. Eu entendo aí os dois volantes, e aí Juan Alano, e aí Diego Hernandes, Barleta e Perotti. É um quarteto para a Série B muito interessante, amigo. Torna o esporte bem mais forte, né? A gente tá falando de jogadores que fazem a diferença e o impacto deles dentro de campo a gente já consegue observar. Toda vez esse número atualiza, mas o Sport nesse momento tem 32 gols marcados só na Série B. 22 tem a participação direta de Barleta ou de Perotti. 22. Apenas em 10 gols, ou não teve gol ou não teve assistência de Barleta ou Perotti. Então você vê que o impacto desses jogadores é muito grande. E quando chega o Juan Alano, que na primeira partida como titular já deu 2 assistências, quando chega o Diego Hernandes, que já tem 3 gols marcados e participa da construção ofensiva, aí o patamar do Sport muda, o Sport cresce. Então vai ser importante a gente ver na reta final esses jogadores jogando juntos. Acredito que dá, realmente. É bem o que você falou, Tássio, porque você coloca ali 2 jogadores no meio campo para fazer a função de volante, um com uma característica um pouco mais de marcação, o outro para sair um pouquinho mais, e ali pode ser o Zé Gabriel para ficar um pouco mais, ele pode colocar o William Oliveira, que tá muito bem, ou o próprio Patrick, se ele conseguir engrenar nessa função, ou até o Patrick de 10 em alguns momentos que o Juan Alano não tiver tão bem, ou o Diego não possa fazer essa posição. Mas eu imagino que dá pra jogar com ele junto, sim. O Juan Alano sendo um camisa 10, como ele foi na partida dentro do América, sendo realmente esse cara pra municiar os atacantes, ele conseguiu fazer muito isso, teve muito espaço, mas a gente sabe da qualidade dele. O passe que ele deu pro primeiro gol do Claudinho foi um baita passe. Ele recupera, na verdade quem recuperou a bola foi o Perotti, mas ele arranca com a bola do meio campo, consegue dar um passe na diagonal pro Claudinho chegar finalizando. Então você vê que qualidade esse jogador tem. E ele como camisa 10 ali, eu acredito que vai dar muitos frutos ainda ao Sport, com esses atacantes que o Sport tem, com o Diego Hernandes aberto, com o Perotti, que é um fazedor de gol. A gente sabe da capacidade que o Perotti tem de finalizar. Ele é aquele tipo de centroavante que tem certos tipos de centroavante que esperam a bola chegar limpa. O Perotti não tem essa característica. Ele é um cara que consegue finalizar bem, mesmo que a bola não venha perfeita. Então a gente vê em vários jogos lances de oportunismo com o Perotti marcando o gol. Então é importante você ter uma qualidade, mas a gente sabe da capacidade que o Perotti tem de finalizar e de fazer gols. E tendo o Barleta voltando é de fundamental importância. A gente sabe do impacto que o Barleta traz ao ataque. Eu até comentei
em grupos assim de amigos, que se Barleta tivesse jogando nessa partida contra o América, era capaz que o Sport fizesse 4, 5, 6 gols. Porque a gente sabe que ele é um jogador que tem essa capacidade, que Barleta corre o jogo todo, não desiste, é um cara que pressiona a saída de bola, consegue atacar, consegue criar, consegue voltar. Então, você tendo um quarteto com essa característica, torna o Sport mais forte, torna o Sport melhor no ataque. A gente vai ver um time que tem a bola e vai ter o controle das ações, vai conseguir criar finalizações, porque nesse momento ainda é um problema do Sport. O Sport contra o Avaí, por exemplo, o Sport teve muita posse de bola, mas teve pouca capacidade criativa. Contra o América já foi diferente. O Sport teve menos posse, mas quando teve a bola conseguiu finalizar e conseguiu fazer gols. Então tem que tirar o meio termo disso. O Sport tem que ter equilíbrio, e com esses jogadores a gente sabe que o Sport tendo a posse em jogos onde ele domina a partida, as oportunidades com certeza vão surgir. Quem vem chamando muito a atenção do Gilmar Dalpozo nos treinamentos é o Arthur Maron, do Sub-20, atacante do Sub-20, vem aí muito bem, né, na Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20 que o Sport disputa, e ele já foi inclusive relacionado. O Zé Roberto tá perdendo espaço, viu? Porque o Arthur Maron tá chegando e o Zé Roberto é um jogador que não custa barato. Eu até falei umas 2 vezes que esse era um jogo pro Arthur Maron ter minutos. Pra testar o Arthur, né? Porque o Sport já tava vencendo por 2-0, a gente tava numa reta final do jogo e o ideal é você colocar um menino da base não pra queimar, pra ele resolver. É pra ele começar a ter minutagem, pra ele começar a aparecer. Era um jogo propenso a isso. O Sport já tava vencendo por 2-0 e tinha uma substituição ainda pra fazer, e o Arthur Maron poderia ter colocado até pra testar, ver como é que ele se adapta ali à posição de centroavante. Então seria uma boa. Acho que é um jogador interessante, que o Sport tem esse ativo na mão e que pode em breve aí aparecer com minutagem. O Sport deu vacilo na rodada anterior fora de casa, perdeu para o Avaí na ressacada, saiu do G6, mas com uma boa vitória sob seus domínios, boa pelo placar. Venceu por 3-0, volta para a zona dos 6 primeiros, contou com alguns resultados favoráveis a ele. O principal, ontem à noite, a equipe do CRB foi derrotada pelo Juventude, jogo que aconteceu no Alfredo Jaconi. O Juventude, então, é o líder do Campeonato Brasileiro. O CRB, 7º colocado. O Sport, na 6ª colocação, tem 38 pontos somados. É a equipe que menos perdeu no campeonato ao lado do Criciúma. O Sport, com apenas 4 derrotas, marcou 32 gols, sofreu 22 e já embarcou com destino a São Paulo, porque sexta-feira já tem compromisso importante contra o Novo Horizontino. E bota importante nisso, porque a partir de agora é para seguir do G6 para cima. Não pode mais pensar para baixo, porque 38 vai chegar a 41. Mas você vai olhar aí a classificação, Osmar, 45 tem o Juventude, 44 tem o Criciúma, 41 tem o Vila Nova, 40 tem Novo Horizontino e 40 tem o Fortaleza, não é isso? Tu decorasse foi? Rapaz, tu és um plantão fera mesmo. Não, é essa classificação mesmo. Não, eu tô aqui faz tempo que eu tô fazendo conta aqui, mas eu tô fazendo aqui as anotações. Mas é importante que o Sport se ligue a partir de agora, porque se ficar distante, Osmar, vai complicar. Porque abaixo dele tem 2 times com 3 com 36, CRB, Operário e o próprio Atlético Goianiense. Exato. Essa era a sequência ideal para o Sport fazer 9 pontos, né? Não fez 6. E aí vai ter que nos próximos jogos, em alguns confrontos difíceis, como por exemplo o desta sexta, vai precisar pontuar. Como a gente trouxe ao longo da semana, a gente trouxe no dia de ontem, o Sport amanhã finaliza a sua preparação, vai treinar no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, finalizando a preparação no dia da tarde. Não conta mais uma vez com Christian Barleta, como a gente citou. E aí, como é que está a situação do Barleta? Vamos embora trazer a questão do Barleta. Barleta, ele teve uma lesão no bíceps femoral esquerdo e já está evoluindo em algumas atividades na academia. Barleta que começou a correr no gramado no início dessa semana e hoje ele intensificou esses trabalhos com mais velocidade, com mais carga. Começou de fato o processo de transição. Ao final desta semana ele vai para os processos de maior sprint e de maior velocidade para que no início da próxima semana ele seja integrado ao grupo, ou seja, uma tendência que contra o Ceará, mais uma vez fora de casa, no Castelão, o Sport tenha Christian Barleta para a sequência da competição. Para a gente falar de mercado, o Sport está atento no mercado, segue
se movimentando. Do início dessa semana em diante, teremos muitos nomes ligados ao esporte. Se prepare, viu, Mário? Para nomes assim, praticamente todo dia vai ter um nome diferente ligado ao Leão, porque o esporte está ativo, está fazendo várias sondagens, está colocando a cabeça para pensar e várias propostas já estão na rua. O rubro-negro que fez sondagens, fez contatos pelo Fernando Sobral, meio-campista, a prioridade não é trazer o meio-campista, mas é aquela questão, oportunidade de mercado, como sempre se fala. Então o Sobral poderia chegar para o time do esporte, mas é muito improvável que ele venha. Primeiro porque tem a questão do Cuiabá. O Cuiabá, o esporte deve ao Cuiabá, então já é difícil. Então é improvável a vinda do Sobral. Outros jogadores que o esporte chegou a negociar, um é o lateral esquerdo Hugo, do Corinthians. O Hugo está com pouco espaço na equipe do Timão, poderia ser emprestado para essa reta final de temporada, mas a proposta salarial que foi conversado não agradou tanto o Hugo, e também sobre Marlos Moreno. Esse aí seria uma contratação até interessante pelo currículo dele, né? Já foi campeão da Libertadores, já jogou no Manchester City. Já imaginasse, o cara que jogou no Manchester City, passando aqui no futebol pernambucano, o Sport... Que fim de carreira, viu, amigo? O que foi que tá fazendo fez a ele? sondagem. Não, peraí. Que é isso, rapaz? Não, peraí. Que é isso? O que é que não faz? Não pode desvalorizar nosso produto assim não, cara. Não é desvalorizar, não. Agora, o que é que faz o jogador que jogou no Manchester City agora jogar no Sport? Me explica aí, vá. Não é que ele vai jogar. O Sim. Sport fez a sondagem por ele. Ah, sim. Inclusive, recebi alguns relatos que o salário é alto, é bem considerável, e fez o Sport dar uma recuada, mas ainda assim fez aquela proposta, mas não teve uma aceitação muito boa do Atlético Nacional. Então, assim, esses 3 nomes dificilmente virão. Mas o futebol é cíclico, a gente sempre fala isso, pode ser que algo mude nas negociações, mas o ponto é que os 3 nomes, tanto Fernando Sobral, quanto o Hugo, quanto o lateral esquerdo Hugo, quanto o Marlos Moreno, a tendência de não vir, como a gente falou também que o Keno não vem, como o Fabinho não vem. O mercado é isso, são muitos nãos, mas o esporte segue buscando, segue fazendo sondagens, segue tentando no mercado um ponta pela esquerda, um lateral esquerdo e um centroavante. Até o dia 11 o Sport vai trazer ao menos um jogador para cada uma dessas posições, pelo que a gente escuta da diretoria. Não dá para fechar o mercado sem ter pelo menos essas 3 posições contratadas, são grandes prioridades. Aí, se sobrar espaço financeiro, se tiver oportunidade de mercado, talvez mais um meio-campista, talvez mais um zagueiro, mas a princípio, grande prioridade são esses 3 jogadores que citei, essas 3 posições.